Arquétipos na consultoria de imagem, parte 2. No último vídeo eu expliquei para vocês qual é o conceito de arquétipo e também deixei bem claro que dentro de uma intenção de imagem, os arquétipos são super utilizados por nós consultores de imagem. E hoje eu gostaria de te explicar um pouco mais a respeito dos 7 estilos universais e como eles se refletem no conceito dos arquétipos. Trouxe para a psicologia 12 personagens que representavam esses arquétipos. E só aí você já viu que a conta não fecha. Porque se são 7 estilos universais para 12 personagens, algo precisa ser feito além de simplesmente ligar um ao outro, concorda? Antes de mais nada, a gente precisa compreender que essa comparação só é possível porque tanto os arquétipos quanto os estilos universais refletem a comportamentos. Sempre que a gente adota um estilo pessoal, e sim, você tem 1 ou até 3, 4 estilos universais que adentram a sua forma vestuária, a gente escolhe por meio desses estilos uma forma de expressão não verbal e que, querendo ou não, desejando ou não, emite uma mensagem que pode ser coerente ou não ao que você espera. E esse é o motivo principal pelo qual você precisa compreender minimamente a respeito do estilo pessoal, porque ao compreender o seu estilo pessoal, você está refletindo sobre o seu comportamento. E vale lembrar que o comportamento não é a nossa personalidade. Nós adotamos diferentes comportamentos de acordo com as fases da vida que vivemos, de acordo com o ambiente ao qual frequentamos, de acordo com as pessoas com quem convivemos. Então, é comum também que essa transição dentro dos estilos ocorra no passar dos anos, no passar da nossa vida. Afinal, nosso comportamento não é estático, justamente por sermos seres humanos e sermos moldáveis ao ambiente ao qual frequentamos e vivemos. Mas também é muito claro que dentro da gente existe aquele fogo ardente, existe aquela marca registrada ao qual denominamos como personalidade. E é aí que a personalidade vincula o nosso comportamento. Então a gente pode ter diferentes comportamentos, mas existe aquele comportamento fiel à personalidade. Por isso, quando a gente desenha uma estratégia de imagem a ser seguida com intencionalidade, a gente precisa dessas artimanhas de vinculá-los também ao arquétipo para compreender de uma forma mais concreta o que você deseja. Quando eu pergunto qual a sua intenção de imagem, o que você deseja emitir para o mundo, surgem aqueles famosos grilinhos, porque é realmente uma resposta muito profunda e muito difícil de responder. E quando eu digo que o estilo sexy se vincula ao arquétipo da amante, entenda, não é apenas uma blusa ou uma calça que compõe esse estilo que reflete essa imagem, mas um conjunto de atividades que resulta nisso, como por exemplo, a forma com que você fala, a forma com que você se movimenta e a forma com que você coordena as tuas roupas. Ser sexy é muito além do que simplesmente colocar uma blusa de oncinha ou um salto alto. Existe todo um comportamento, todo um enigma por trás disso para que a gente consiga tirar essa imagem de uma forma qual as pessoas consigam ler da forma com que a gente deseja. Para compor esses 12 arquétipos, alguns deles precisarão do auxílio de mais de um estilo. Talvez você não tenha nem refletido sobre isso, mas tantos filmes como novelas, propagandas, utilizam dessa artimanha a rodo para te convencer e fazer você se colocar no lugar desta pessoa, fazendo com que você se aproxime, se identifique com esse personagem e fique mais apegado ao contexto. E a gente não precisa ir tão longe ou em produções mega sofisticadas para conseguir identificar isso. Hoje, nas redes sociais, os influenciadores de grande competência que enxergam realmente isso como um negócio também usufruem dessa artimanha para convencer você a comprar os produtos e as ideias deles também. Os arquétipos mais utilizados e de forma até inerente é a pessoa comum. É aquele cara que usa o jeans, a camiseta, que tem a fala simples, que vive o dia a dia, como eu, como você, como todo mundo, e que te convence por meio de uma roupa, de um gestual usual, a conquistar tarefas ou fazer coisas além por meio desse raporte. Você olha o cara, se identifica com aquele estilo, com aquela pessoa, com aquele personagem,
e logo o seu cérebro já acende uma luzinha do tipo: nossa, se ele consegue, eu também consigo. Já que estamos falando de rede social, vamos usar um exemplo hoje bem prático e de uma pessoa aí que está pipocando nas redes sociais, que é o Thiago Nigro. Thiago Nigro é o cara que utiliza desse arquétipo da pessoa comum. Ele se veste de uma forma bem usual, bem tranquila, nada de gravata, colarinho e blazer, para falar de mercado financeiro, para falar de investimento. Ou seja, ele põe uma roupa comum para falar que é milionário e te convencer que você pode ser um milionário também. Deu para entender mais ou menos como funciona esse arquétipo e o estilo de roupa? É muito comum as pessoas acreditarem que não possuem estilo. Aliás, isso é o que eu mais escuto. Eu não tenho estilo ou eu não sei qual é o meu estilo. Isso porque às vezes a gente fica muito preso no conceito de encontrar uma caixinha para que a gente possa morar dentro, sendo que não é possível. Para que nós consigamos nos expressar da maneira com que a gente precisa, a gente utiliza de vários estilos. Alguns vão ser mais evidentes, vão ser mais claros e contínuos na nossa forma vestuária. Outros estarão mais escondidos por uma necessidade de equação. Afinal, todo ser humano precisa ser aceito e ser amado. Isso é uma necessidade vital que garante a sua sobrevivência. Não é que você não tem um estilo, você tem 1, 2, 3 estilos. Às vezes a gente pode ter até 4 estilos. A questão é que, normalmente, a gente usufrui mais de um. É aí que a chave tem que virar. É nesse momento que a sua intenção de imagem começa a vir à tona. É quando você conhece o assunto de tamanha forma que você consegue jogar com todos os elementos desse tabuleiro ao seu favor. Vou me colocar aqui ao seu dispor para que você treine o seu olhar. Faremos essa análise. É simples. A gente primeiro vai olhar ponto a ponto para depois olhar o conjunto geral. Hoje eu estou com um brinco de flor, que seria um brinco do estilo romântico. Outros elementos, uma blusa de baixo de um material bem simples, né? É uma ribana, que fala muito com o estilo esportivo casual. Tem uma camisa e uma calça alfaiataria, que conversa com o estilo sofisticado. Porém, estou com um mix de cores, que conversa com o estilo criativo. Ou seja, só aqui, nessa breve explicação, eu trouxe para vocês 1, 2, 3, 4 estilos tão presente no meu vestuário. Não é a roupa ou o detalhe quem vai falar. Que vai emitir uma mensagem final para você é o conjunto de todos esses elementos junto com o meu gestual e o meu tom de voz. Esse conjunto vai gerar em diferentes pessoas diferentes reações. E essa é a questão ao qual muitas vezes a gente sofre, porque a gente tem clara a nossa intenção de imagem, mas a gente não tem como dominar a percepção que o outro terá sobre mim. Mas eu tenho certeza que algo em comum aqui, independente da forma com que você interprete a minha personalidade, por meio da minha roupa, uma coisa ficou em comum para todos os olhares, que é essa mistura, essa criatividade, essa ousadia para algumas pessoas. Quando a gente pensa em um arquétipo, a gente precisa entender que todo arquétipo, assim como a nossa roupa, acompanha um comportamento. Só que esse comportamento vai servir sobre as crenças e valores de cada um. Por isso eu bato muito na tecla. Qual é a mensagem que você deseja emitir? Eu escolhi emitir uma imagem de criatividade e decidi usar as cores ao meu favor para chamar a sua atenção nesse vídeo. Agora me resta saber, quando você amanhã abrir o seu armário, qual será o elemento, qual será a estratégia que você vai escolher para emitir ao mundo a mensagem que você deseja.